Martinho Lutero nasceu em 1483 na Alemanha. Nascido em uma família de camponeses, foi incentivado por seu pai a estudar direito. Entrou para o curso de direito na faculdade de Erfurt, onde era um ótimo aluno. Porém, em 1505, Lutero se viu debaixo de uma horrível tempestade e, depois de quase ser atingido por um raio, encontrou abrigo debaixo de uma árvore. Nesse momento, ele orou a Deus para que o livrasse dessa situação e, caso ele saísse vivo, lhe largaria os estudos de direito e se tornaria um padre. 2 anos mais tarde, o jovem Martinho Lutero se torna padre, em 1507. Aprofundou mais tarde seu conhecimento em teologia na Universidade de Wittenberg, onde pouco tempo depois se tornaria professor. Lutero tinha uma inquietação quanto ao fato de ser um pecador e não encontrava consolo em nenhum lugar, se autoflagelava pela sua culpa. Fez uma peregrinação a Roma em 1510 e ficou chocado com a idolatria das pessoas dali. Ali eram comercializados muitos tipos de objetos, imagens, santos, até mesmo pedaços da cruz de Jesus, falsos, é claro. Em 1515, ao lecionar as cartas de Paulo na universidade, ficou chocado especialmente com a carta de Paulo aos Romanos. Ainda se sentindo culpado, foi iluminado pelo Espírito a ler a passagem de Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo, nesse trecho, fazia menção a uma passagem de Abacuque, e eis as palavras de Lutero sobre isso. Minha situação era tal que, embora fosse um monge impecável, estava diante de Deus na condição de pecador, de consciência aflita. Não acreditava que meus méritos pudessem satisfazê-lo. Noite e dia refleti sem cessar, até que entendi o vínculo entre a justiça de Deus e a declaração, o justo viverá por fé. Compreendi então que a justiça de Deus é a justiça pela qual, por meio da graça e da absoluta misericórdia, Deus nos justifica pela fé. Senti então que renascia e que entrara pelas portas abertas do paraíso. A Escritura adquiriu nesse momento um novo significado. Olhando para a grande corrupção da igreja na qual se encontrara, e agora com a chancela da palavra de Deus, Lutero se sentiu compelido a protestar contra as injustiças dessa igreja. Naquele momento, era muito comum a venda de cargos eclesiásticos, assim como a venda das chamadas indulgências. As indulgências tinham diversas naturezas, mas a mais comum era a compra de perdão para si mesmo ou para entes queridos. Em termos atuais, era a venda de pedacinhos no céu. Um nobre chamado Alberto de Brandemburgo, ao comprar um título de arcebispo, teve que fazer um empréstimo para pagar a totalidade do título. O Papa também precisava de mais dinheiro para finalizar a construção da Basílica de São Pedro. Unindo o útil ao agradável, o Papa ordenou que fossem vendidas indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro e para quitar o empréstimo feito por Alberto. O grande vendedor dessas indulgências seria o famoso pregador Johann Tetzel. Eis as palavras desse padre: na hora em que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Naquela época era comum a crença no purgatório, ou seja, um lugar onde as pessoas iam pagar pelos seus pecados antes do julgamento final. Tetzel apelava para que as pessoas comprassem indulgências para si mesmas e para os seus parentes já mortos, que supostamente já estariam sofrendo no purgatório. Mais uma fala de Tetzel: ouvi o que dizem os vossos parentes e amigos falecidos, que vos suplicam, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Estamos em terrível tormento, e vós podeis nos redimir por pouca coisa. Não quereis fazê-lo? Frente a essa situação, o monge Lutero publica suas primeiras críticas à Igreja Católica Romana. Esse seria o estopim e o início propriamente dito da Reforma Protestante, a publicação das chamadas 95 Teses.